Neuroanatomia, vamos usar as relações ali funcionais, morfofuncionais de cerebelo e medula, esse órgão tão importante que ocupa o espaço do nosso andar inferior, o andar inferior separado, obviamente, pela tenda do cerebelo, pelo tentório cerebelar, que é uma delaminação da dura mater. Então esse cerebelo ocupa essa loja, efetivamente essa área de fossa cerebelar do osso occipital, fazendo com que os seus limites sejam limite superior do tentório cerebelar, ou a tenda do cerebelo, delaminação da dura mater, como eu falei, o seu limite posterior inferior como sendo a fossa cerebelar do osso occipital, e o limite anterior do cerebelo sendo o tronco encefálico como um todo. Tanto o limite anterior é o tronco encefálico, bem como ele tem pontos de ligação com o tronco chamados de pedúnculos, que é o que a gente conhece como pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. O pedúnculo cerebelar superior liga com o mesencéfalo, o médio com a ponte, que é a nossa segunda maior comissura, e o pedúnculo cerebelar inferior com a região bulbar ou de medula oblonga. Vamos então analisar esse órgão responsável pelo equilíbrio e coordenação motora. De todos os neurônios ali do arcabouço encefálico, nós temos mais de 50% dos neurônios alocados no cerebelo. Olha só, dos nossos quase 100 bilhões de neurônios, ou um pouquinho mais da metade dos mesmos se alojam aqui. Por isso, as três camadas corticais que nós temos, diferentemente das camadas das células para o córtex telencefálico, essas daqui são divididas nessas três porções, e do córtex eram divididas em 6 porções. Vocês lembram? Eu tinha camada molecular, eu tinha camada granular superficial, piramidal superficial, granular profunda, piramidal profunda, e nós tínhamos ali a de transição. Aqui eu tenho 3 camadas celulares para o cerebelo. A primeira camada delas é a camada também chamada de camada molecular. As células cerebelares dessa camada são células bipolares, então são neurônios bipolares que trafegam informação entre os hemisférios cerebelares e entre o que nós não chamamos de giros, mas o que nós chamamos de folhas. Então cada porção dessa aqui diminuta, pequena e bem delgadinha aqui, não é um giro, é uma folha, tá? Então o cerebelo é dividido em sulcos, fissuras e folhas, e não giros, ok? Então a somação dessas folhas fazem com que eu tenha os lobos cerebelares. Então eu não tenho giros para formar lobo, eu tenho folhas para formar lobo. Cada conjunto de folha dessa forma um lobo respectivo, que aqui no teu caderno está sendo diferido como colorimetricamente dividido, não é? Como, por exemplo, o cerebelo anterior, o posterior e o lobo flóculo nodular em azul. Então nós vamos analisar cada parte em separado e a função de cada uma delas. Então, mais uma vez, o cerebelo, conhecido como cérebro pequeno, responsável pela coordenação motor e equilíbrio, órgão importante. Os seus limites, como superior, temos aí o espessamento e a delaminação da dura mater, como sendo tentório, limite posterior e inferior como a parte ali da fossa cerebelar do osso occipital, e o limite anterior, mais uma vez revisando, é um limite troncular de mesencéfalo, ponte e bulbo, limite do qual há uma junção pelos pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior, cada qual aí em seguida, sequencialmente, para mesencéfalo, ponte e região bulbar. Vamos analisar então. Tem um hemisfério cerebelar direito, um hemisfério cerebelar esquerdo, juncionados por uma porção central chamada de porção verminiana, ou também chamada de vérmix do cerebelo. O vermes ou vérmix do cerebelo é essa porção central. O cerebelo também possui uma somatotopia, digamos, uma distribuição por área. A área mais central cerebelar, óbvio que cuidaria e cuida de coordenação motor e equilíbrio da região do tronco, do esqueleto axial, e as partes mais periféricas aqui, das regiões hemisférica direita e esquerda, cuida de equilíbrio e coordenação motora de membros superiores, membros inferiores, pés e mãos, a região do meu esqueleto apendicular. Então há essa noção somatotópica de regionalização corporal. Tudo que se encontra mais medializado, próximo à região verminiana ou vérmix, cuida de equilíbrio e coordenação motora troncular, e as regiões mais periféricas de membros superiores e inferiores do esqueleto apendicular. Voltando às características que nós estávamos falando sobre a distribuição da celularidade no córtex, o córtex, então, diferentemente do córtex telencefálico, tem 3 camadas celulares. A primeira, que eu havia mencionado ante pouco, é a camada molecular de células ali que são distributivas de axônios
para uma distribuição bipolar, então são neurônios bipolares. Essas células funcionam com neurotransmissão GABAérgica. Então veja, a grande maioria das células cerebelares funciona com neurotransmissão GABAérgica. É uma neurotransmissão inibitória, então controladora de movimentos que são excessivos ou reflexos de estiramento para a atividade aí, motora corporal. Então o cerebelo é muito mais um órgão de contenção do que um órgão estimulatório. Então ele trabalha muito, mas muito ali, magnanimamente, com neurotransmissões GABAérgicas, com o ácido gama-aminobutírico, neurotransmissor inibitório. Segunda camada celular são as células de Purkinje. Veja só, as células de Purkinje são células de atividade motora, tá? Então principalmente essas células funcionam para atividade motora através de vias o quê? Vias descendentes, eferentes, através de uma porção cerebelar que mais espessamente a camada se faz no lobo anterior, chamado de lobo espinocerebelar, tá? Então nós vamos verificar o que corresponde e compete a cada camada e em qual área cerebelar essas camadas são mais espessas e elas são mais aferentes, são mais eferentes. É isso que nós vamos notar. Então a primeira camada foi a camada molecular, tá? Que é uma camada somestésica, sensitiva, diga-se de passagem, tá? Neurônios GABAérgicos, né? Inibitórios, mas uma camada sensitiva, aferente. Então, por conseguinte, se é uma camada celular de aferência, significa que eu tenho informações que do cerebelo partem em direção a áreas mais superiores encefálicas. E essa porção é mais espessa na minha porção cerebelar posterior, no meu lobo posterior do cerebelo, esse que você está vendo em verdinho aí, tá? Então o lobo posterior do cerebelo é o meu cérebro cerebelo, em que a camada mais espessa é a camada molecular, não é? A camada aferente, levando informação para níveis e grupamentos celulares e áreas encefálicas mais superiores. Já o que eu já comentei, o meu espinocerebelo, que é a porção anterior, vermelhinha aí, não é? A porção espinocerebelar do meu lobo anterior, eu já tenho mais células aí, células de Purkinje, de atividade motora. Lembrando, também são células que trabalham com sinapses GABAérgicas inibitórias, tá? Bom, e aí eu tenho uma última camada, que é a camada granular, que é a camada mais profunda. Essa camada granular destas é a única camada que trabalha com neurotransmissão excitatória, por exemplo, dopaminérgica, serotoninérgica, tá? Então a camada granular, que é a camada mais profunda das camadas corticais do cerebelo, é uma camada excitatória, tá? Vale lembrar então que essa camada granular é uma camada também somestésica, é uma camada também sensitiva, ok? Então é assim, ó, a única camada excitatória é sensitiva, as demais, apesar de serem o que? Sensitiva e motora, são por sinapse inibitória GABAérgica, que 80% aí das nossas neurotransmissões cerebelares são GABAérgicas. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Então vamos dividir aqui morfofuncionalmente. Vamos lá. Eu vou colocar o alfinete na região verminiana, no verme, que é o primeiro deles. Vou colocar um segundo alfinete numa fissura, que agora talvez a mais importante para que vocês façam a distinção entre os dois primeiros lobos. Essa fissura é chamada de fissura prima. Veja, aqui é a anterior, aqui é posterior, testa e nuca, tá? Fissura prima está aqui, exatamente dividindo quem? Exatamente dividindo o meu lobo anterior, meu espinocerebelo, do meu lobo posterior, que é o meu cérebro cerebelo. Professor, ficou faltando um lobo, já que são 3. Claro, corretíssimo.
Então cérebro, cerebelo, espinocerebelo e agora ó, me volta a uma vista mais anterior e inferiorizada. Rebato a medula oblonga e vou aqui para a região verminiana, só que não posterior, região verminiana anterior. E aí quando rebato, eu passo a identificar lá profundamente uma estrutura nodular central e duas estruturas floculares. Esse lobo é chamado de lobo flóculo nodular. Os flóculos são as bolinhas laterais e a região nodular é a região central, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar um alfinete na região nodular, olha lá, e alfinetes nas regiões floculares. Então veja, esses 3 alfinetes, eles estão sinalizando o que? O lobo flóculo nodular. Já, diga. Isso, região nodular e as regiões floculares, ok? Lobo flóculo nodular, tá? Já que nós vimos que funcionalmente o lobo anterior era o meu espinocerebelo de informações descendentes e o meu lobo posterior era o meu cérebro cerebelo de informações ascendentes, o meu lobo flóculo nodular ele forma o meu chamado vestíbulo cerebelo, tá? Então o meu lobo flóculo nodular é o meu vestíbulo cerebelo, tá? Então ele cuida de informações advindas de onde? Recebe informações do ouvido interno, da porção labiríntica do órgão lá vestíbulo coclear, principalmente da inervação ali vestibular dos canais semicirculares lá do órgão vestíbulo coclear. Então aqui é o meu vestíbulo cerebelo. Tudo bem, pessoal? Continuando, eu tenho mais uma fissura importante. Além da fissura prima dividindo entre lobo anterior e posterior, eu tenho uma fissura aqui, ó, uma fissura chamada de fissura posterolateral, tá? Fissura posterolateral que vai dividir o meu lobo posterior do flóculo nodular. Então, de novo, minha fissura prima dividia o lobo anterior do posterior e minha fissura posterolateral divide meu lobo posterior do lobo flóculo nodular. Eu tenho uma outra área, sem ser a área flocular, que é uma área lateral aqui, ó. Essa área é chamada de área ou porção tonsilar, tá vendo, ó? Aqui, ó, a tonsila, essas duas massas que ainda respondem ao meu lobo posterior, ó. A área tonsilar, perceba aqui na peça, ó. A área tonsilar aqui, ó, lateralmente, ó, a minha região de medula oblonga, a minha região de bulbo, olha só, muito próxima do bulbo, as minhas áreas tonsilares que respondem a parte de quem? Fazem parte do meu lobo posterior. Correlação clínica, acidente automobilístico, trauma de alta impactação, mecanismo de chicote, essa área passa pela região foraminal magna. Esse trauma no bordo ósseo foraminal magno pode levar o que? Uma tumefação tonsilar, é o que nós chamamos em neuroclínica de hérnia ou herniação tonsilar. Então um trauma aqui promove uma coleção licórica aumentada, um processo inflamatório, uma tumefação, um edema da tonsila, levando a uma herniação tonsilar e um aprisionamento dessa área. Quem eu tenho aqui que é importante para a vida, né, para a gente sobreviver? Os núcleos ventilatórios e respiratórios que cairão na prova amanhã. O anterolateral, o posterior, o pneumotáxico, o paroxístico, que são núcleos da região troncular. Então, se eu tiver uma herniação tonsilar aqui, eu prejudico a ação ventilatória por compressão desses núcleos aqui da região bulbar, tá ok? Tudo bem, pessoal? Aqui é a tonsila e aqui é o flóculo. Flocular, ó, tá vendo a divisão, ó? Uma divisão entre o flóculo e a tonsila. Flóculo, tonsila. Lobo flóculo nodular e a tonsila. A tonsila é mais superior e anterior. A parte flocular é mais inferior e posterior. Tudo bem, pessoal? Bom, é claro que agora nós temos conexões desse cerebelo externo
com núcleos cerebelares. Então imaginem vocês que se eu pegar esse cerebelo e fizer um corte transversal no mesmo, ó, fatiei transversalmente, tirando aqui essa porção, eu tenho uma vista das regiões aqui, como tecido, substância cinzenta, substância branca. Essa área aqui, ó, ela tá o quê? Mimetizando o que seria o meu córtex cerebelar, tá? E essa área branca, distribuição axonal mielinizada, tá? Então é um corte transversal desse cerebelo. E esse cerebelo, assim como o meu teledincéfalo tinha, ele possui o que? Núcleos. O que são núcleos? Conjuntos de corpos de neurônios dentro do sistema nervoso central. O que uma área nucleada faz? Sinapse. O que uma área nucleada faz? Refinamento de informação. Um núcleo sempre é uma porção pensante do sistema nervoso central. Vocês lembram? Então vamos ver quais seriam os núcleos cerebelares. Vamos lá. Então eu vou começar com núcleos de externo para interno, tá? De fora para dentro, de fora em direção ao meu córtex sagital mediano, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo o núcleo que ele é todo aqui, ó, serrilhadinho aqui, ó. Esse núcleo é o núcleo denteado. Então o núcleo mais externo é o núcleo denteado. O núcleo denteado é responsável pelo quê? Coordenação motora das extremidades. Lembra da somatotopia? Como ele está mais lateralizado, ele coordena a motricidade das mãos, dos braços, dos pés, das pernas. Então ele auxilia aí a programação, melhor reprogramação desses movimentos, tá? E a coordenação dos mesmos. O segundo núcleo, se vocês notarem aqui, ele tem um formato de uma gota, tá vendo, ó? Tá? Então é um formato de uma gota, ó. Ele é o emboliforme, tá? Então eu tenho denteado e logo em seguida, indo para medial, né, medializando, o emboliforme. Do lado do emboliforme eu tenho duas bolinhas, ó. São os núcleos globosos, é o globoso. Então emboliforme e globoso formam o que a gente chama de núcleo interpósito, tá? Quando eu somo o emboliforme e o globoso, eu formo o núcleo interpósito. Lembra? É a mesma coisa que quando eu somava globopálido e putamen lá, tá? Então eu tenho aqui o interpósito. Esses ambos, né, o saúde, o globoso e o emboliforme, eles fazem o que? Coordenação motora entre o esqueleto apendicular e o axial, ou seja, a região de raiz, né? O símbolo escapular, o símbolo pélvico, né? Então eles coordenam essa motricidade e recoordenam a motricidade de cintura escapular e cintura pélvica. E aqui o último núcleo mais centralizado, que é o meu fastígio, meu núcleo fastigial, né? Então denteado, emboliforme, globoso e fastigial. O fastigial, por estar na região verminiana, o que vocês acham? Controlará o que? A coordenação motora e principalmente o equilíbrio do tronco do esqueleto axial. Equilíbrio, coordenação motora da região de tronco, não é? Do meu esqueleto axial, no meu núcleo aqui fastigial, no fastígio, ok? Basicamente. Agora, para identificar essas estruturas, nós precisaríamos de um corte transversal desse cerebelo, e o Marcelo não deixou aqui. Talvez eu tenha que buscar. Vocês vão entrar a peça e verificar. Pessoal, estruturas para o cerebelo são basicamente essas. A irrigação cerebelar, vocês já viram, foi cobrado no bimestre passado. Artéria cerebelar superior, a inferior posterior, a inferior anterior já foram cobrados. Não, a parte arterial não, mas a drenagem venosa que o Alexandre passou cai. Talvez na parte teórica ou inclusive com estruturas que vocês já viram, lembra? Seio sagital superior, confluência dos seios, mais ou menos aquilo que vocês viram. Só vamos para a medula. Vamos para a medula.
Medula, então, não é? Estrutura importantíssima, estrutura também do sistema nervoso central. Lembrando, o sistema nervoso central é encéfalo mais medula, tá? Sistema nervoso periférico dos gânglios espinais mistos para externo, tá? A medula começa na saída foraminal magna, né? E a medula termina como cone medular na altura de L2 da segunda vértebra lombar. Então a medula começa na região foraminal magna, no forame magno, e a medula termina ali a altura por volta, o seu cone medular em L2. Não que nós não tenhamos abaixo de L2 as projeções ali das radículas da região ali sacral, né? Então nós temos radículas sacrais, nós temos o saco dural, o filamento terminal, obviamente passando de L2 em sentido caudal. Importante dizer então que essa medula é um condutor de informações aferentes e eferentes, sensitivas e motoras. Lembrando que essa medula possui duas intumescências, uma intumescência mais larga chamada de intumescência cervical, por onde dela eu tenho a emergência do plexo braquial, e uma outra intumescência, uma área mais globosa e arredondada, mais alargada na região sacral, formadora do que? Respectivamente, se a primeira era do plexo braquial, a segunda intumescência lombosacral, para a formação do plexo ali lombosacral, ok, pessoal? Então, intumescência braquial, intumescência lombosacra ou lombosacral. Analisando essa medula em uma porção mais proximal, nós notamos que a mesma tem uma região de fissura, é a fissura longitudinal anterior. Ela persegue essa medula até o seu final de cone medular. Então aqui eu estou alfinetando a fissura longitudinal anterior. Ao passo que lateral à fissura longitudinal anterior, eu tenho não tão profundo para ser chamado de fissura, mas menos profundo, eu tenho um sulco, que é o sulco anterolateral. Tá? Então eu tenho só de um lado, professor? Claro que não. Eu tenho um sulco anterolateral de um lado e eu tenho um sulco anterolateral de outro. Então, centralmente posicionada na medula e bem profundo, passa a ser uma fissura. Fissura segue de maneira longitudinal, é a fissura longitudinal anterior. Dois sulcos que estão numa eminência mais anterolateral. Então, são sulcos anterolaterais. Em uma vista posterior da medula, eu tenho algo parecido, só que não trago como fissura, porque todas essas reentrâncias descendentes, elas são mais rasas, então não as chamo de fissura, chamo todas elas de sulco. Tá? Então eu passo a ter um sulco longitudinal posterior e lateralmente os sulcos, só que dessa maneira não anterolaterais, mas posterolaterais. Aí eu passo a ter a região sulcal posterolateral de um lado e uma outra região sulcal posterolateral de outro. Importâncias, né? Como análise morfológica. Pela fissura longitudinal anterior, a passagem, não sei se a gente vai ter alguma estrutura aqui para ver, era uma outra medula que tinha, nós temos a passagem da artéria espinal anterior, tá? Então, preenchendo a fissura longitudinal anterior da medula, a passagem da artéria espinal anterior. Já como importância morfofuncional dos sulcos, sejam ou fossem eles os anterolaterais ou os posterolaterais, eu tenho as raízes para a formação dos pares de nervos espinais mistos. E vale sempre lembrar, anterior na medula, saída de raiz o que? Motora. Posterior de medula, chegada de raiz o que? Sensitiva, somestésica. Então vamos lá, pessoal, isso é importante, hein, pessoal? Ó, pelos sulcos anterolaterais, eu tenho saídas das raízes o que? Motoras. Tá? Ao passo que a chegada das raízes sensitivas se dá por quê? Pelos sulcos posterolaterais. Tá? Então, se vocês lembrarem, vou pegar um pincel atômico. Se vocês recordarem o corte transversal da medula, nós teremos alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Ó, certo? Eu tenho aqui o meu H medular, aqui anterior, tá? E aqui posterior. Veja só. Então eu tenho
corno anterior, corno posterior. Corno posterior entra o que? Raiz sensitiva. Corno anterior sai o que? Raiz motora. Então essa área é a área sulcal. Aqui ficaria o sulco o quê? Posterolateral. E aqui ficaria o quê? O sulco anterolateral. Tá? Contemplados aqui. Os alfinetes aqui então branquinhos mostram o sulco anterolateral, saída de raiz motora. E os alfinetes aqui azulados mostram o sulco posterolateral, a chegada da inervação somestésica sensitiva. Claro que esse nervo sensitivo e esse nervo motor, eles farão o quê? Uma união no gânglio espinal misto, ok? Porque esse nervo aqui é um nervo o quê? Misto, sensitivo e motor, tá? Motor e somestésico. Já a cadeia aí simpática fica com conexão aqui, mas não é para agora. Olha essa ideia de shrinking dessa mesa aí. Olha isso. Eu também não gostei, mas Vou ter que botar uma folha pra tirar foto dessas caralho. Depois você deixa no making off. E agora a mesa ficou baixa para a altura do banquinho. E tá refletindo os alfinetes, olha que merda. É bom para não colar, né, na prova. Não, mas tem que fora... fazer permanente. Eu espanto com isso. Ó, então vamos lá, pessoal. Então, tudo bem? Então, basicamente, na fissura longitudinal anterior, a gente tem a loja, né, o alojamento de quem? Da artéria espinal anterior, né? E basicamente a artéria espinal posterior, ela passaria nos sulcos posterolaterais, por conseguinte, ali, tá? Ficou agora para a gente identificar na medula exatamente isso, ó, o H medular, né? Então vamos com muito carinho, né, e vontade. Olha lá, olha que, olha lá, ó. Aqui o H medular, ele tá branquinho, vocês conseguem observar. Olha que zoom, olha lá. O H é complicado. Ó, o H, ó. Essa coisinha branca aí. O H, certo? Certo. Certo? Certo. Certo. E aí, vamos então aos cornos e aos funículos. Não é possível que você vai alfinetar aí. Eu vou. Não é cabe? Ai, meu Deus. Corno anterior, Tem que ser corno mesmo. corno posterior. Você tá alfinetando no branco? É. Depois eu vou ter que botar minha cabeça nisso daí. Funículo anterior. Funículo lateral. Sabe o que você faz? Tira só onde tá o alfinete. Ah, eu vou tirar. Funículo posterior. Certo? Ai, não tira não. Porque ele tá destruindo os meios de dentro. Olha aqui que maravilha. Ó, de novo. Ah, esse tá melhor. Melhor, né? Eu vou apontando, tá? Você vai gravando. Olha lá, ó. Olha lá, pessoal. Vai, corno. Tá muito pulando. Ok, corno anterior. Corno posterior. Esse filete. Filete. Funículo anterior. O funículo seria essa pontinha. Essa área Tá unindo entre, os dois. entre cornos anteriores eu tenho um espaçamento de tecido branco que é o funículo anterior. Entre corno anterior e posterior eu tenho a porção de funículo lateral. Entre cornos posteriores eu tenho o funículo posterior. É igual isso aqui, pessoal, ó, tá vendo? Ó? Corno anterior, corno posterior. Entre cornos anteriores, funículo anterior. Entre corno anterior e posterior, funículo lateral. Entre cornos posteriores, o funículo posterior. Vocês viram? Ó, isso aqui era fascículo grácil, fascículo cuneiforme. Né? Lembra da via coluna dorsal lemísco medial? Hã? Isso aqui. Que tá unindo. É a junção entre eles, não tem um nome específico. Tá? Tudo bem, pessoal? Tá? Aqui está sinalizando que a gente tinha. Lembra? Aqui em azul tá
tá sinalizando via somestésica, sensitiva, e em vermelho via motora, como por exemplo o trato córtico espinal anterior, o córtico espinal lateral, né, que decussaria lá na decussação das pirâmides, tá? E aqui, por exemplo, tratos somestésicos, né, tipo grácil e cuneiforme, tá? Mas o interessante é aqui, porque vai ser pedido na peça, né? Pode usar uma luva? Vai ser pedido aqui. É claro que eu não vou pedir todas as estruturas, mas eu posso pedir, por exemplo, assim, ó. Aqui, Aí essa aqui é isso aqui. grácil. Justamente. Tá. Região de funículo posterior, passagem de trato o quê? Fascículo grácil. E eu posso pedir, por exemplo, aqui, ó. Ó. Não, é o corno, ó. Tá aqui, ó. Tá no corno azul. Ah, tá. Então é Tá, aqui. corno anterior, saída de raízes motoras, passagem por onde? Passagem pelo sulco anterolateral. Entendeu o sistema? Tem que pôr nome e sobrenome. Nome, sobrenome e a área de condução. Vou ver se eu consigo. Vou pôr no negócio de baixo. Aê! Parecendo duas antenas. Certo, pessoal? As raízes mesmo, ó. Olha que interessante, ó. Esses cabelos. As raízes. E como estão por trás, eu teria o quê, ó? As raízes o quê? Sensitivas, tá vendo? Peraí que não tá focando. Raiz sensitiva. Raiz motora, nem sei se tem alguma preservada no sulco anterolateral. Tem um fiapinho. Ó, fiapinho de uma raiz motora, ó, saindo pelo sulco anterolateral. Certo? Aí se você pegar uma sensitiva com uma motora, vai formar quem? O nervo espinal misto. Então aqui eu teria um gânglio. Eles saem da frente e se juntam do lado. Ela. Certo? Beleza? Tá? Então, pode ser perguntado no sulco ou pode ser perguntado na raiz. Vestimento medular, acho que é a pia mater, ó. Vai cair na prova, Piama. Pode ser. Se eu colocar o nome da estrutura que tá embaixo da piama. Se eu colocar o nome da estrutura que tá embaixo. Ah, não, mas se eu for colocar na pia mater, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na pia mater. Entendeu? Tudo bem, pessoal? É o que o Alexandre passou de quinta-feira. As células que eu comento, basicamente, das camadas do córtex cerebelar. As relações entre o que é de cerebelo para córtex, o que é de massa encefálica para cerebelo, o que é de cerebelo para medula, em via eferente. Então, basicamente é isso. O que foi comentado agora, na aula de agora.